Agora, vamos abandonar esse caso particular em que elementos não podem se repetir. Vamos trabalhar com um número de ocorrências de um elemento aqui, podendo ser variável, e, portanto, a gente vai ter que armazenar esse número, a gente vai ter que contar esse número. Não é mais contar simplesmente existe, não existe, mas contar qual é o número de ocorrências de cada elemento. E, para isso, a gente vai usar um vetor auxiliar com um nome muito sugestivo chamado ocorrências. Passando aqui o pseudocódigo dessa nova ideia, os tópicos principais que o nosso algoritmo vai ter, a gente inicializa ocorrências com 0. Então, no início, a gente marca que nenhum dos elementos ocorreu ali, a gente não avaliou ainda o vetor v, né? Então, a princípio, ocorrências com 0. Lembrando que a gente ainda está tratando do caso em que os elementos pertencem aqui a um conjuntinho de inteiros pequenos, então ali 0, 1, 2, até r-1, onde r é um parâmetro da entrada. Né? Isso a gente não vai abandonar em nenhum momento. O counting sort é especializado em ordenar inteiros pequenos, vetores cujos elementos são inteiros pequenos. Então, esse vetor ocorrências tem tamanho r, e a gente vai percorrer, né, depois que ele já foi inicializado com 0, percorrer v com um determinado índice i, e para cada valor que a gente encontrar, para cada valor vi que a gente encontrar, a gente vai incrementar, vai marcar ali que, olha, esse valor teve uma ocorrência. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o vetor ocorrências na posição aqui, no índice vi, receber um incremento de 1, que é mais igual a 1. Tá legal? É isso que vai acontecer ao longo desse segundo laço do algoritmo. O primeiro foi só para inicializar ocorrências com 0, o segundo eu estou percorrendo V e marcando o número de ocorrências. Isso é exemplo do que no anterior eu marcava se estava presente ou não, aqui eu incremento, né, porque um elemento pode ter uma ou mais ocorrências, 0 ou mais. Assim, para cada valor em 0R ali, né, ao final do laço eu tenho que ocorrências valor, tá, para um valor qualquer, possuirá um número de ocorrências do respectivo valor, né, o valor sempre entre 0 e R-1. Por isso que ele pode ser usado como índice do vetor ocorrências. E daí eu preciso colocar os elementos corretamente no meu vetor V, em ordem no vetor V. Então eu percorro ocorrências da esquerda para a direita, tá importante isso aqui, com um determinado índice valor, e eu vou colocar ocorrências valor cópias, tá? Então já que dado um certo valor, na posição valor do vetor ocorrências, eu tenho quantas vezes aquele valor ocorreu, eu coloco esse número de cópias nas próximas posições livres de V. Então eu vou percorrendo o vetor ocorrências e simultaneamente preenchendo o V em ordem. De novo, quando eu falo assim, fica um pouco confuso, mas o exemplo clarifica as coisas. Então, estamos aqui nessa situação em que o R é igual a 10, e por isso os meus inteiros podem estar entre 0 e 9. Eu tenho um vetor V aqui, um pouquinho maior do que o vetor anterior, justamente para ter repetição. Ele tem uma extensão ali para ter algumas repetições. Vamos inicializar o nosso vetor ocorrências. O nosso vetor ocorrências, ele vai começar com 10 posições, porque justamente ele pode ter qualquer valor entre 0 e R-1, entre 0 e 9 no nosso caso, no caso do nosso exemplo. E eu vou colocar os índices aqui em azul, isso não é por acaso, tá, gente? É para lembrar vocês que, da mesma forma que os valores no vetor V, os elementos do vetor V estão escritos em azul, os índices de ocorrência vão ser escritos em azul, porque eles são justamente valores. Esses índices correspondem a valores, a inteiros que podem ou não estar em V. E daí vamos fazer a nossa iteração. A gente vai percorrer o vetor V, cada valorzinho que a gente encontrar, a gente incrementa a ocorrência correspondente. Lembrando que começa tudo com 0, né? Então, no início está todo mundo com 0. Vou me arrepender disso porque eu vou ter que ficar apagando esse 0 cada vez que eu encontrar um valor. Mas vamos lá. Vamos fazer o exemplo minuciosamente. Então, eu encontrei o 7. Opa, vai lá na posição 7 e incrementa de 0 para 1. Encontrei o 4. Vai lá na posição 4 e incrementa de 0 para 1. Encontrei o 3. Vai na posição 3 incrementa de 0 para 1. Tá? Para marcando pelos quais eu já passei, eu vou fazer assim. Tá? Seria só um índice avançando, mas é para facilitar para a gente. Encontrei o 2, vai na posição 2, incrementa de 0 para 1. Encontrei o 9, a mesma coisa. Encontrei o 1, a mesma coisa. Encontrei o 4, opa, incrementa de 1 para 2, né? Posso ter repetições. Encontrei o 9, incrementa para 2.
encontrei o 9 de novo, incrementa para 3, e por fim, encontrei o 3, incrementa esse aqui para 2 também. Tá legal? Agora o vetor ocorrências está corretamente nos dizendo qual o número de ocorrências de cada um dos R possíveis elementos, ali, distribuídos entre 0 e 9, ali, né, entre 0 e R menos 1. Vejamos agora, então, o vetor V. Eu vou fazer uma cópia aqui no desenho, mas seria o mesmo vetor V a princípio. Por uma coincidência, tá, infeliz aqui, na hora que eu fui montar meu exemplo, nesse caso, o vetor V ficou também com 10 posições, tá? O tamanho do vetor ocorrências e o tamanho do vetor V não estão relacionados. O vetor V tem N elementos, onde N é um parâmetro da entrada. O vetor ocorrências tem R elementos, onde R é um outro parâmetro da entrada e diz o range, diz ali o intervalo no qual os inteiros podem ser distribuídos. Não diz respeito ao número de inteiros, até porque eles podem ter repetição, como a gente colocou, e outros podem estar ausentes. Então, foi só realmente uma coincidência. No exemplo anterior, do vídeo anterior, vocês podem ver que o V e o vetor presente, né, que era o equivalente a ocorrências lá, tem tamanhos diferentes. Tá? Não façam uma confusão nesse sentido. E agora vamos preencher, então, de novo usando o azul, eu vou percorrer o V aqui da esquerda para a direita, um izinho começando em 0, e ele vai avançando aqui para a direita, mas esse zinho só avança quando eu faço as cópias do número de ocorrências de cada elemento que eu encontro. Então eu vou percorrer aqui o meu vetor ocorrências, eu olho aqui, o 0 está presente? Não está. O 1 está presente? Está. Tem quantas ocorrências? Apenas uma. Então eu copio o 1 para cá e avanço o i. O 2 está presente? Está. E quantas ocorrências? Uma. Então eu copio aqui o 2 para cá. O 3 está presente? Está. E ele tem duas ocorrências, então eu copio o 3 duas vezes. O 4 tem duas ocorrências também, copio o 4 duas vezes. O 0 não ocorre, o 6 não ocorre, o 7 ocorre uma vez apenas. O 8 não ocorre e o 9 ocorre 3 vezes. Faço 3 cópias desse elemento. Tá legal? E aí a gente ordenou, podem observar que o vetorzinho V aqui de baixo corresponde tem os mesmos elementos do vetor lá de cima, só que agora em ordem. Vamos ver um pseudocódigo aqui, para as coisas ficarem ainda mais claras. Tá legal? Esse pseudocódigo vai ser parecido com o anterior, inclusive todos os nossos pseudocódigos eles vão ficando um pouquinho mais complexos. Eu vou focar, então, passar rápido pelas partes que são comuns e destacar o que muda, tá? Conforme a gente for iterando aqui ao longo das aulas, ao longo dos vídeos. Então, primeiro aqui, eu aloco o vetor ocorrências e, na sequência, eu inicializo. Inicializar ele, no caso, é colocar todo mundo com 0 no início. Daí aqui eu percorro o vetor V, assim como no algoritmo anterior, só que destacando a diferença que sempre que eu encontro um valor VI, eu incremento o número desse valor na posição VI do vetor ocorrências, porque pode ter mais de um. Então eu tenho que contar o número de ocorrências, não apenas indicar que eu encontrei alguém, mas indicar que eu encontrei mais um daquele cara. O I começa em 0 aqui, né? Nesse laço eu vou percorrer o vetor ocorrências e vou copiando os elementos no número de ocorrências indicado para o V. Note que eu tenho um laço interno aqui, então eu tenho esse laço aqui, seguido de um laço interno. O que esse laço interno está dizendo? Ele está dizendo que, olha, quantas vezes eu vou copiar um certo elemento? Ocorrências valor vezes. Então, para cada valor que eu estou considerando entre 0 e R, eu vou verificar quantas vezes ele ocorre na posição valor do meu vetor ocorrências. Se for 0, esse for nem vai entrar, e esse cara não vai ser copiado, que está correto. Se ele não tem nenhuma ocorrência, ele não tem que ser copiado na saída. Mas se ele tiver um certo número de ocorrências, por exemplo, 3, essa repetição desse laço aqui, esse laço interno, vai ocorrer 3 vezes, e daí na posição I, tá, na posição indicada ali, na posição corrente I, eu vou copiar o valor, destacando que cada vez que eu copio, o I é incrementado. Por isso que as repetições não são colocadas na mesma posição, né? Eu sempre coloco na posição I e avanço o I, tá? Para ficar correto. E no fim eu libero o vetor auxiliar ocorrências. Mas eu quero destacar aqui para vocês que, apesar de aparentarem ser corretos, né, tanto esse quanto o primeiro algoritmo, os dois que a gente apresentou, no caso, esse aqui ficou mais sofisticado porque ele lida com um número de ocorrências variável, não é apenas 0 ou 1, e isso, de fato, ele faz corretamente, mas os dois apresentam um erro fundamental. Que erro é esse? Tá?
que erro fundamental é esse. Eu vou deixar vocês pensando em que erro fundamental é esse. No próximo vídeo a gente vai abordar isso, a gente vai esclarecer que erro é esse e contornar ele, fazer um algoritmo mais sofisticado do que esse que a gente acabou de ver, para finalmente a gente vai apresentar um counting sort correto, destacando que esse aqui está errado, apesar de ele ter algumas ideias, ele tem um erro fundamental. E a resposta sucinta para isso, para instigar vocês a pensarem, eu deixei até ali num comentário. Ó. Ele copia ao invés de rearranjar. Pensem o que isso significa, por que isso é um problema. A gente se vê no próximo vídeo.